Olá, pessoal! Meu nome é Jéssica Moraes, eu falo do Brasil e é um prazer poder estar aqui nesse evento internacional falando um pouco sobre a minha pesquisa desenvolvida juntamente com a minha orientadora, que é a professora doutora Jane Felipe. E o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje se intitula Se a minha mãe mexer no dinheiro sem a autorização do meu pai, ele arranca os pedacinhos dela. Interpretações das crianças sobre as violências de gênero. Eu e a minha orientadora, nós falamos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, e o que me mobiliza a essa pesquisa? Eu trago aqui, então, duas falas de crianças como recortes, né, para mostrar essa motivação e mais adiante eu vou explicar o porquê e o contexto que se deram essas falas. Mas eu trago a fala de uma menina de 5 anos que diz: às vezes o meu pai fica muito brabo, que nem o Hulk. Ele fica assim quando a minha mãe faz coisas que ele não gosta. E uma outra menina que também relata: quando eu tinha pai, só que ele se separou da minha mãe, ele ficava brabo e quebrava todas as coisas e botava para fora. Então, através, né, desses relatos de crianças, que são 2 recortes, como eu falei, a gente se colocou nesse desafio de pensar em estratégias que proporcionem às crianças, então, essa possibilidade, né, de expressarem os seus sentimentos e de identificarem as situações de violências. E o problema dessa pesquisa, então, era o que as crianças pensam sobre as situações de violência que elas vivenciam em seu cotidiano e como as interpretam, em especial no que se refere às violências de gênero vivenciadas em suas famílias. Vou falar então aqui sobre o objetivo geral, né, o principal objetivo e o referencial teórico. O objetivo foi, então, acolher o que as crianças trazem em relação às situações de violência, né, que elas vivenciam em seus lares, especialmente no que se refere às violências de gênero, a fim de buscar estratégias para auxiliar as crianças na resolução dos conflitos por meio do diálogo dentro do princípio da equidade de gênero. E as principais referências, então, foram os estudos de gênero, os estudos culturais e também estudos que falavam sobre a importância da participação infantil nos processos de investigação. E para realizar essa pesquisa, né, se tratando de um tema sensível com crianças, então foi preciso assim um exercício de uma escuta sensível a todo momento, né? E essa pesquisa ela foi realizada em uma escola pública, né, aqui do Rio Grande do Sul, no Brasil, com 20 crianças de 5 anos de idade da educação infantil, e essa escola, então, foi escolhida em função do contexto social em que estava inserida, né, porque é um contexto de maior vulnerabilidade social, então a gente achou interessante que a pesquisa fosse realizada nesta escola. E também a gente reforça que elegeu a escola justamente por acreditar que ela pode ser um espaço de refúgio e de voz para as crianças, assim como um espaço de resistência em prol de uma educação e da garantia dos direitos das crianças. Então, a gente precisou, né, ter alguns princípios éticos para pesquisar esse tema com as crianças. A gente precisou estar em permanente diálogo com elas, né, conforme ressalta o Manuel Sarmento, a Catarina Tomás. A gente precisou encontrar algumas linguagens que ultrapassassem a barreira da fala e da escrita. E também a gente precisou ter esse respeito à privacidade, ao consentimento ou não das crianças de participar. Então, né, foi entrar aí com o termo de consentimento livre esclarecido para as famílias, um termo de assentimento adaptado em forma de convite para as crianças, ressaltando, né, que a gente entende que a ética na pesquisa não se dá apenas a partir desses movimentos mais formais, mas sim algo que perpassa todas as nossas ações durante a pesquisa. Ela tem toda uma discussão ética e metodológica, no entanto, aqui não é o foco, então eu vou falar sobre uma das categorias analíticas, né, dessa pesquisa, uma das unidades de análise. Então, que se intitula justamente, né, que é o título da minha fala, se a minha mãe mexer no dinheiro sem autorização do meu pai, ele arranca os pedacinhos dela. Então, como eu já falei, este é um recorte de todas as análises que foram possíveis fazer nesta pesquisa.
Aqui eu trago, então, um relato de uma criança após elas escutarem, né, essa turma de 20 crianças de 5 anos de idade, escutarem a história Arthur e Clementina, que fala de um casal de tartarugas que vivia um relacionamento abusivo, né? O Arthur, ele privava a Clementina da sua liberdade, não deixava ela sair de casa. Então, a partir, né, dessa narrativa, dessa história que foi contada para as crianças, né, durante uma das rodas de conversa com elas, porque a pesquisa se desenvolveu por meio de rodas de conversa com as crianças, utilizando especialmente a literatura, uma das crianças, né, que os nomes são fictícios, o Daniel, ele comenta, né, depois de ter escutado essa história. Eu conheço alguém que sempre não deixa a minha mãe sair. O meu pai. Porque a minha mãe sempre quer sair para gastar dinheiro com comida e o meu pai não deixa. Porque ele sempre sai para trabalhar. Agora o meu pai tá trancando as portas da casa e o portão também. Daí para sair só se a gente pular pela janela. Sabe, a minha mãe é bem safadinha, porque ela pega o martelo para abrir a porta, mas ela não consegue abrir. Mas eu podia roubar as chaves e abrir tudo. Tive essa ideia. Então, né, eu questiono para ele qual que é a opinião dele em relação a isso que o pai faz, de trancar a mãe, de não deixar ela sair para ir no mercado. E daí o menino diz que ele não acha certo, né? E que o pai dele ficou bem bravo. E que também disse, então, que se a mãe mexer nas coisas e no dinheiro sem autorização dele, ele arranca os pedacinhos dela. Então, a partir, né, disso, a gente pode perceber um caso de violência psicológica e patrimonial, de acordo com a Lei Maria da Penha, aqui do Brasil, né? E a gente também vê uma situação de violência e de sexismo benévolo, que é justamente essa violência disfarçada de proteção, né? Eu tô te trancando aqui para proteger o nosso dinheiro, para proteger a nossa família, senão tu vai gastar tudo, né? Então, é justamente essa violência disfarçada de proteção. E também foi possível perceber que o Daniel, a criança, né, ela se coloca numa posição de protetor da mãe e daquele que tem a possibilidade de ser o herói e salvar ela. Por quê? Ao mesmo tempo que ele julga ela como safadinha quando ela tenta pegar o martelo para sair dessa situação, ele diz que ele poderia roubar as chaves então para tirar ela dessa situação, né? Então, mesmo que ele não julgue a atitude do pai como algo correto, as atitudes do pai acabam sendo como um modelo de masculinidade a ser seguido, né, por essa criança. E também, assim, cabe ressaltar a tranquilidade da criança para falar tudo isso como algo extremamente natural e que muitas vezes, então, a família acaba sendo esse espaço que tensiona a infância e coloca, né, em suspensão alguns dos seus direitos. Outra criança, né, traz um relato, o Estevam, que ele diz: prof, quando meu tio e a minha tia brigaram, eu fui lá ver e estava cheio de sangue no chão. Eu não sei de quem era aquele sangue. Daí a minha tia chamou a polícia e ela foi lá e prendeu ele e brigou, porque ele brigou com ela, né? Então, a partir dessa pesquisa e desses relatos que as crianças foram trazendo, foi possível perceber que elas não percebem com o mesmo pavor que nós adultos a violência, até porque não tem um parâmetro comparativo de afetividade nas relações e que muitas vezes na visão das crianças a violência é como algo antagônico, né, na percepção delas, porque elas percebem que não é algo positivo. No entanto, aquilo acaba transmitindo um certo nível de segurança, porque quando a violência ocorreu, significa que alguma coisa foi resolvida naquela família, né? Então, por isso também que as crianças acabam relatando esses casos com muita tranquilidade, como se fosse algo totalmente natural, esta forma de se resolver os conflitos e de se relacionar com as pessoas. Então, aqui eu trago outros relatos das crianças, né, sobre o que elas fazem quando as famílias, né, estão discutindo, estão brigando, né, como elas se sentem em relação a isso. Então, eu trago aqui os recortes de algumas falas que as crianças dizem. Eu escutava eles brigando pelo telefone porque ela dava uns gritos e eu me sentia triste. Mas já faz tempo que isso aconteceu. Foi na semana passada, né? Uma outra criança, o Carlos, relata: sabe, a minha mãe e o meu pai já brigaram um monte de vezes. Eu não me lembro o que eles falavam, mas eu estava vendo e eu me senti triste.
né? E o que as crianças ficam fazendo, né, nesses momentos? Muitas dizem, eu fico quieto lá olhando o meu vídeo, eu não gosto quando meu pai começa a gritar e eu não posso escutar os meus vídeos. Então, o que a gente pode perceber? Que essas tecnologias, elas acabam muitas vezes servindo como um recurso para as crianças fugirem, né, desse sentimento provocado por esses conflitos nas famílias e que talvez também esse seja um mecanismo de tentar manter as famílias nesse campo natural e ilusório de proteção e segurança, né? E eu ressalto dizendo, então, que apesar de tudo isso, a gente precisa pensar em algumas estratégias, né, de escutar as crianças, para tentar auxiliá-las, para tentar, né, fazer com que elas reconheçam essas situações de violência, que elas identifiquem, para que não seja algo tão naturalizado, né, porque justamente elas merecem e precisam viver bons exemplos de justiça, de equidade e de paz. Eu agradeço pela atenção e quem tiver algum interesse em saber mais os desdobramentos da pesquisa, pode deixar, né, aqui nas perguntas ou então também me encaminhar no meu correio eletrônico que está aqui na tela. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção.